Olá, boa noite. O governo de Dilma Rousseff mal começou e o jogo de forças entre o PT e o PMDB já transparece na declaração de hoje do vice-presidente Michel Temer. Ele afirmou que estão suspensas as nomeações para cargos no segundo escalão. Isso porque, nas palavras do próprio Temer, o diálogo entre partidos da base aliada ainda não começou. Vamos agora ao resumo das principais notícias desta terça-feira. Comércio a todo vapor. Lojistas de São Paulo esperam aumento em até 7% nas vendas de janeiro. Em todo o país, o aumento no varejo em 2010 ultrapassou os 10%. O PMDB ainda quer discutir o salário mínimo, mas o ministro da Fazenda afirma que o valor não vai passar de R$ 540. Guido Mantega disse também que há medidas prontas a serem tomadas contra a queda do dólar. Ele reconheceu que a valorização do real prejudica a competitividade da indústria brasileira. Na série de reportagens sobre os desafios do governo do estado, a situação da saúde. Um paciente de um hospital de Uberaba, em Minas Gerais, sai de uma cirurgia com uma pinça no abdômen. As chuvas no Brasil. No interior de São Paulo, 20 cidades estão em estado de atenção. O governo italiano entra com ação no Supremo Tribunal Federal para tentar impedir a libertação de Cesare Battisti. A Marinha Americana afasta o comandante de um porta-aviões que gravava imagens estranhas no interior da embarcação. Na Argentina, ladrões cavam túnel e levam 6,5 milhões de dólares de um banco em Buenos Aires. E o apito inicial da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A competição já revelou craques como Neymar. E participam da edição de hoje aqui do Jornal da Cultura o professor da Faculdade de Medicina da USP, Paulo Saldiva, e o filósofo Luiz Felipe Pondé. Saldiva, boa noite. Boa noite, Pondé. Boa noite, Geraldo. Ok, vamos então aqui ao nosso primeiro assunto na área política. O vice-presidente da República, Michel Temer, declarou hoje que estão suspensas nomeações para o segundo escalão do governo. A decisão seria uma forma de demonstrar descontentamento com a divisão de cargos entre PMDB e PT. Michel Temer, que está se licenciando da presidência do PMDB, participou hoje em Brasília da transmissão de cargo na Secretaria de Assuntos Estratégicos. O novo ministro da pasta é o PMDBista e ex-governador do Rio de Janeiro, Wellington Moreira Franco. O PMDB estaria descontente com o fortalecimento do PT no governo Dilma. Os petistas ficaram com 17 ministérios contra 6 do partido do vice-presidente. Após a solenidade, o presidente interino do PMDB, Waldir Raupp, disse que a presidente Dilma colocou o ministro da Casa Civil, Antônio Palocci, para negociar com os partidos a formação do segundo escalão. Raupp negou que o PMDB esteja pressionando o governo. Não tem nada disso, não tem nada disso. Acho que na democracia, em qualquer país do mundo, quem ajuda a ganhar a eleição, ajuda a governar também. O ministro Moreira Franco também negou que haja uma crise entre os dois principais partidos da base de apoio do governo. Crise? Crise? Não, que é isso. É claro que há e haverá sempre divergência, mas isso não configura uma crise. O PMDB também quer discutir o salário mínimo com a equipe econômica. Segundo a liderança do partido na Câmara, a legenda ainda não se convenceu do valor fixado em R$ 540. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, considera que qualquer valor acima do estabelecido pela medida provisória vai prejudicar as contas públicas. Nesse momento é temerário a gente aumentar o valor acima de 540. Portanto, o governo tem essa proposta. O governo vai batalhar para que essa seja a proposta que vai prevalecer. E, se vier alguma coisa diferente, nós vamos simplesmente vetar. Pondé, a gente pode dizer que essa briga entre o PMDB e o PT é a crônica de uma briga anunciada ou não? Acho que sim. A gente já sabe, a mídia já vem apontando a possibilidade desse tipo de crise. Agora, eu acho o seguinte, Heródoto, eu acho que isso faz parte da democracia, né? Quer dizer, essa ideia de que quem ajuda a ganhar a eleição ajuda a governar é um fato. E que a política é uma arte do possível também. Então, apesar de que é uma crise no sentido de que muitas vezes a gente vê são dois partidos com históricos diferentes,
né, na história da política brasileira, uma vez que eles estão juntos, e já estão juntos há algum tempo, eu vejo isso como um processo natural, de que, de repente, o PMDB comece a pressionar para não ficar também de gaiato na história. Né? Agora, Saldiva, mesmo no segundo escalão, quando a gente imaginava que os cargos, ou imagina que os cargos sejam mais técnicos, ainda assim os políticos tentam ocupar? Essa é uma das grandes tragédias do Estado brasileiro. Quando você quer colocar cargos políticos em situações técnicas. Você lembrar daquele diretor de prospecção da Petrobras, que o presidente da Câmara queria, porque queria que fosse um cidadão que nunca tinha visto uma broca na vida e iria trabalhar para furar poço de petróleo? Isso mostra que é uma situação onde você quer confundir um pouco, e um pouco além da democracia, na realidade. Eu acho que, enquanto está discutindo a posição do ministro, que tem um papel político importante, dá para discutir. Agora, na parte técnica, eu acho que isso pode ser um desserviço ao país. Você concorda, Pondé? Sim, eu acho que, assim, na medida do possível, no segundo escalão, na parte técnica, se você consegue associar um técnico, bom técnico, que esteja próximo do partido em questão, é uma boa solução. Agora, submeter o interesse aí quase politiqueiro e sacrificar a parte técnica, me parece o crime. A dificuldade da política é exatamente você conseguir juntar duas coisas que nem sempre estão juntas. Bom, nós mostramos agora um pouquinho aqui a entrevista do ministro Mantega. Na mesma entrevista, o ministro falou também a respeito do salário mínimo. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, declarou que o governo planeja tomar medidas na área cambial e ele garantiu que não vai deixar o dólar derreter. Mantega também confirmou que haverá cortes no orçamento de todos os ministérios. Os cortes serão definidos caso a caso, segundo o ministro Mantega. Será feita uma análise da situação de cada ministério. Quanto cada um poderá cortar e quantos projetos poderão ter o início adiado. O valor do contingenciamento vai depender desse estudo. Mantega disse que o governo está atento à queda nas cotações do dólar. O fortalecimento do real prejudica as exportações brasileiras, o que deve levar à adoção de medidas cambiais. Não permitiremos que o dólar derreta e o governo não medirá esforços para impedir que esta queda ocorra, né, seja de forma direta, seja de forma indireta. O ministro não adiantou quais seriam essas medidas por temer especulação, mas citou como exemplo os 2 aumentos no ano passado na alíquota do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. O IOF subiu para quem investe no país, apenas para aproveitar os juros altos. Saldiva, se esse corte chegar lá no Ministério da Saúde, qual é o estrago que isso faria, hein? Veja, o Ministério da Saúde já tem um problema de subfinanciamento. Se fala muito da gestão da saúde, mas a saúde até que é bem estruturada. Você quer fazer uma vacinação contra dengue ou contra vírus H1N1, você consegue fazer campanhas nacionais, você pode tratar mosquito em todo canto. Então até que ele é relativamente bem organizado. O problema é financiamento. E se você fizer cortes numa área que já está subfinanciada, você vai prejudicar um pouco. Alguns programas são essenciais. Isso é uma pena, porque todos os indicadores de saúde do Brasil estão melhorando. Então seria importante que você mantivesse esse financiamento para manter a saúde da população. André, você acha que seria então o caso de voltar a CPMF com seus 40 bilhões que, segundo o governo, foram retirados da saúde? Me parece que não. Não? Não. Veja, falar em cortes não significa sair cortando tudo em tudo quanto é lugar. A gente sabe muito bem que, de repente, a saúde e a educação são áreas que são bastante subfinanciadas e que poderia se cortar, por exemplo, cortar um sem número de ministérios e secretarias que anda por aí. Então, acaba sendo uma desculpa, quer dizer, você volta com a CPMF, quando na realidade se gasta dinheiro num monte de coisa que não precisa. Na realidade, eu acho importante uma coisa, Heródoto, assim, de que fique claro para o governo Dilma que não se pode brincar com questões ortodoxas em economia. Há alguns dias atrás, aqui no Jornal da Cultura, a gente via uma matéria histórica que mostrava aquela coisa da inflação, de todos os planos, sabe, que teve Sarney, Funaro, Collor e tudo mais. E a gente percebe que o que a gente vive hoje no Brasil é muito fruto de um certo amadurecimento de perceber que a economia é economia. Você não pode inventar economia em garagem, né?
Então, me parece que isso é muito importante. Agora, são duas coisas diferentes. Ser ortodoxo, ser cuidadoso, não ficar brincando com populismo nessa área, mesmo que pseudo-ideológico. E, por outro lado, isso não significa que tem que tirar dinheiro da saúde. Tá certo. Bom, o mês de janeiro é o mês de contas e o Jornal da Cultura mostra como se organizar para não ficar no vermelho logo no comecinho do ano. Contas, contas e mais contas. O conselho dos especialistas é organização, mas isso já deveria ter sido feito. A gente tenta todo ano e não consegue. Não consegui de novo. A casa de Gilza, Tiago e Maria é parecida com a da maioria das pessoas. Os gastos extras nesta época comprometem metade do orçamento. O IPTU, Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, subiu 5,5%. As matrículas e mensalidades em colégios particulares ficaram 7% mais caras. O material escolar também subiu cerca de 7%. O IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, que segue a cotação dos carros usados, caiu em média 7%, mas o seguro obrigatório, o DPVAT, subiu 7,87%. Para a família, a organização das contas de janeiro vai demorar muito mais do que 30 dias. Uns 3 meses, de 3 a 4 meses. O conselho é o mesmo de sempre. Quem tem dinheiro, paga à vista. Se tiver aplicado, melhor tirar da aplicação e pagar a conta. O desconto compensa. O pagamento a prazo, ele opta por um financiamento concedido pelo Estado a uma taxa de juros de 3,13. E enquanto isso ele tem dinheiro, ele mantém o dinheiro aplicado na caderneta de poupança, no fundo de investimento em renda fixa, que não paga mais do que 0,6 ao mês. Mas e quem não tem nenhum dinheiro guardado? Para este matemático, a solução é o pagamento parcelado. É melhor do que os juros do cheque especial. E quem não conseguir fugir do empréstimo deve limitar o financiamento a, no máximo, 12 prestações. Não se pega dinheiro financiado para pagar em 24 vezes, 36 vezes, para cobrir despesas que todo ano ela é renovada. E além das contas que acumulam no começo do ano, os gastos do dia a dia também vão aumentar. Aqui em São Paulo, as principais altas serão no transporte. Amanhã, a tarifa de ônibus passa de R$ 2,70 para R$ 3,00. Na semana que vem, as corridas de táxi sobem. E a inspeção veicular em 2011 será de quase R$ 62,00. Para o professor, agora é hora de começar a pensar em 2012. Digamos que a Flávia não fez nada disso. Sim, mas você pode se preparar para o ano que vem. E olha, mesmo com tantas dívidas pela frente, os conselhos do professor Dutra que você viu aí, tem gente ainda que não parou de gastar com compras. E o comércio não perde tempo, investe nas promoções do mês de janeiro. O ano apenas começou, mas o corre-corre no centro de São Paulo lembra a véspera de Natal. Ruas cheias e sacolas também. O mês de janeiro virou sinônimo de boas compras. Se encontra mais variedades, né? E com certeza o preço que é menor. Segundo a Associação Comercial de São Paulo, há 7 anos as vendas vêm crescendo no mês de janeiro. E em 2011 é esperado um aumento de 6% a 7% em relação ao mesmo período do ano passado. Para o presidente da Associação Comercial, o consumidor já sabe que esse é o mês das melhores promoções. Na medida em que ele fica atento e quando é anunciado imediatamente, você vê que é comum nas portas dos grandes magazines, aquilo parece até comício, mas é uma realidade porque ele busca o melhor negócio para o seu bolso. Nos shoppings, mais liquidações. Essa loja espera um aumento de até 30% nas vendas só no mês de janeiro. Essa época é a época que a gente está já baixando o estoque para troca de coleção, então a loja às vezes já entra com 70% de desconto para a gente zerar o estoque mesmo. O mundo virtual também aposta nas promoções pós-Natal. Esse site de compras colocou todos os lançamentos de livros com 20% de desconto. Com promoções como essa, a gente espera continuar a mesma tendência de dezembro, que a gente está vendendo 40% a mais que 2010, e janeiro está se observando o mesmo comportamento. Saldiva, você deixa também para o mês de janeiro para comprar essa coleção maravilhosa de gravatas que você usa, não? Não, eu não sou um comprador compulsivo, mas deve ser gostoso comprar, né? Porque o pessoal gasta mesmo. Deve liberar alguma endorfina, assim, alguma sensação de estar meio deprimido, vou lá e compro e resolve. Eu acho que é melhor do que tomar Prozac. Olha, eu não sei, eu vejo assim,
Eu fico feliz quando eu vejo o comércio vendendo, entendeu? Acho que comércio vendendo, o dinheiro circula, as pessoas gastam, outras ganham dinheiro com isso. E é para isso que o sistema capitalista funciona desse jeito. Quanto mais a economia fica poderosa, mais gente ganha com isso. Então, eu acho bonito. Mesmo assim, que parecesse um certo consumismo. Porque antes do Natal a gente tem que comprar porque antes do Natal. Aí depois do Natal a gente tem que comprar porque depois do Natal. Aí antes do Ano Novo é a mesma coisa. Mas então, essa coisa que é o consumismo, ou esse conceito, essa ideia de consumismo, quer dizer... Porque muda a moda, muda toda hora. Está implícito uma espécie de avaliação moral, no sentido de que é um vício. Né? Tanto coisa melhor isso do que Prozac, de repente. Mas do ponto de vista do sistema em que a gente vive, é justamente a possibilidade que as pessoas tenham dinheiro para gastar. Seja antes do Natal, seja depois do Natal, e vem dia do namorado, dia das mães, dia dos pais, eu não sei do quê. Tem até o dia do síndico, que eu descobri esse ano. Então, assim, ainda que a gente não dê presente, mas assim... Então, acho que isso é signo de saúde econômica, sabe? O consumismo seria um termo que está carregado de uma certa avaliação ideológica, crítica, que de fato as pessoas acabam ficando escravas, mas um certo grau de potência econômica acho importante para um país como o nosso. Não começa a sobrar coisa no guarda-roupa da gente? Então, provavelmente. Não só como a gente começa a depender de coisas que a gente não precisa. Sim. Por exemplo, está escrito nesse meu relógio que eu posso descer até 100 metros. Eu nunca passei de 1. Então, isso... Esse é um relógio de mergulhador, é isso? É um relógio que, teoricamente, me autoriza a mergulhar, mas eu nunca fiz isso, né? Então, você, de repente, começa a comprar coisas que não precisa. E tem alguma implicação no ponto de vista do consumo, no sentido da capacidade que o planeta vai ter para manter essa estrutura funcionando. Então, eu acredito que ele quer ser... Você está falando da pegada ecológica, não é? Não só a pegada ecológica, como também acho que tem uma noção de limite. Assim como os médicos prescrevem, você não pode comer mais que tanto, ou beber mais que tanto, tem também um conceito de limites para o qual você pode utilizar os recursos, porque tudo isso gera, digamos, uma demanda por recursos naturais que não é desprovida digamos, de consequências. Em termos de consumo de combustível, de exploração de recursos, matérias-primas, assim por diante. Então, eu acho que tem, talvez o conceito seja mais no sentido de que é necessário ter, talvez, uma menor necessidade para a gente ser feliz. Porque quando você compra a felicidade através do consumo, o problema é que você sempre vai precisar comprar alguma coisa a mais para ir atrás. Para sentir feliz. Mas a felicidade é um saco sem fundo, a gente não sabe direito o que é felicidade. Então, assim, né, a gente não tem muita noção. A vida é curta, efêmera. Claro que eu acho que tem um problema de sustentabilidade nisso, no sentido geral. Mas o problema é de que, ao mesmo tempo, a gente incha as pessoas e a sociedade com falas do tipo: você tem direito de ser feliz, você tem direito de procurar o que você quer. E imagina uma pessoa, ela tem que comprar apartamento, televisão, ela tem que comprar carro, ela tem que viajar, porque ela tem direito a viajar. Então, na hora que começa a acontecer isso, a gente fica com medo. De fato, é um risco. Tá certo. Bom, olha, além do aumento das vendas de janeiro, que você viu agora aqui na nossa reportagem, o comércio também comemora aqui os resultados do ano passado em todo o país. A oferta de crédito, a confiança do consumidor e o bom momento do mercado de trabalho foram os fatores para o aumento de 10,3% das vendas no varejo, segundo pesquisa da Serasa. Os destaques são os setores de materiais de construção, que cresceu 17% em comparação a 2009, móveis, eletroeletrônicos e informática, com expansão de 14,9%, e veículos, motos e peças, com 10,9%. Empresas da América Latina são as mais otimistas do mundo em relação ao comportamento da economia em 2011. A pesquisa de uma multinacional de consultoria ouviu quase 6 mil executivos em 39 países. Os chilenos são os mais otimistas, com 95%. A seguir vem Índia, Filipinas, Suíça e Brasil em quinto lugar, com 79% de otimismo. Os argentinos estão em 10º e os mexicanos em 14º.
Publicado no Diário Oficial o novo valor da inspeção veicular em São Paulo, o motorista deverá pagar R$ 61,98 para fazer a vistoria a partir de hoje, cerca de 9% de aumento em relação ao ano passado. Até ontem, a emissão de boletos para o pagamento estava suspensa à espera da publicação. Ô, Baudet, te surpreende a China ter 93% de otimismo? Porque, de repente, parece que não, os chineses são, quanto? 1 bilhão e 300 milhões de chineses, aproximadamente, não é isso? É o maior número de uma população de um país só. De repente, o pessoal descobriu, pô, não podemos comer uma galinha. Então, é isso um pouco que eu tentava falar antes. Eles estão otimistas, eu acho que todo mundo vai conseguir comer uma galinha. Sim, aqui. Então, a questão, Aurelio, é assim, me parece que a vida é extremamente precária, né? A gente tem noção de que a vida é precária. Por outro lado, a cultura chinesa é uma cultura muito antiga, bastante pragmática do ponto de vista filosófico. No Ocidente, a gente sempre soube pouco sobre a China. Muitas vezes a China olha para nós assim como quem olha para o moleque. A gente que está descobrindo a China. Então, de repente, os chineses sempre é um povo muito antigo, com uma cultura milenar, que tem um senso de identidade muito poderoso. Então, agora a gente começa a pesquisar. Quem sabe eles sempre foram otimistas. Os nossos instrumentos para identificar o otimismo deles é que está aparecendo agora, entendeu? Então, o mundo da pesquisa, às vezes, faz a gente ter a impressão que o mundo nunca existiu antes da pesquisa. Agora, Saldi, você viu que interessante. Os chineses estão otimistas quanto às compras, no entanto, são eles hoje os grandes abastecedores do mundo. Né? Inclusive no mercado americano e no mercado brasileiro também, de uma quantidade enorme de produtos que até 15 anos atrás ninguém podia imaginar que a China fosse produzir, quanto mais consumir, porque a gente não sabe, ora a gente olha para a China, ela é um país comunista, ora a gente olha para ela, é um país capitalista. Bom, pelo que eu vi, é um país otimista. Eu acho que ele mudou do comunista para o capitalista e passou, olha, porque vai ter 93% de otimista na China, é um monte de otimista junto. Olha, imagine como é que foi feita essa pesquisa, né? Eu sempre fico um pouco desconfiado. Como é que você identifica um cara otimista, um cara pessimista? Os pessimistas às vezes podem ser convidados a dar uma volta no Tibete, por ali. Ficar ali. É uma coisa mais complicada. Mas olha, nós temos aqui uma outra informação também, essa aqui bastante polêmica, aliás, continua polêmica. Agora as notícias internacionais dão conta do seguinte: o governo da Itália entra com uma ação na justiça brasileira para tentar impedir a libertação de Cesare Battisti. E mais, anuncia inclusive a intenção de levar o caso à Corte Internacional de Justiça de Haia. Hoje foi um dia de protestos na Itália por causa da decisão do governo brasileiro de impedir a extradição de Cesare Battisti. Uma multidão se reuniu em frente à Embaixada Brasileira em Roma para condenar a posição do Brasil. Políticos de vários partidos criticaram a decisão. Ai terroristi, ai delinquenti, ai latitanti, agli assassini, come è Battisti, ci deve essere una sola voce. Em Milão, o primeiro-ministro Silvio Berlusconi visitou Alberto Torregiani, filho de uma das vítimas dos assassinatos atribuídos a Battisti. Torregiani ficou paraplégico ao ser baleado pelos terroristas do grupo Proletários Armados pelo Comunismo, ao qual pertencia Battisti. Berlusconi deixou claro que não aceitará a recusa do governo brasileiro em extraditar o ex-terrorista e vai recorrer a todas as instâncias, incluindo a Corte Internacional de Haia. Saldiva, quanto tempo você não via dizer que um grupo fez uma manifestação na porta de uma embaixada do Brasil para protestar contra alguma coisa que nós estamos aqui? Olha, faz tempo mesmo, né? Mas acho que até tem um motivo, né? Porque quando houve esse movimento de proletários a favor do... houve assassinatos ou morte de pessoas, a Itália vivia um regime democrático. O que é diferente de quando a gente teve, por exemplo, uma luta armada, quando a gente vivia um regime de exceção. Então, para mim, atos de violência na vigência de um regime democrático significa querer impor a força da arma à sua vontade frente a um Estado já estabelecido. Então, eu tenho uma certa desconfiança de dar um respaldo, digamos, de refugiado político para o Cesare Battisti. Eu acho que o Brasil nessa aí podia ter refletido um pouco melhor. Qual é a sua opinião, Paulo? Olha, eu acho que é uma decisão ideológica. Ideológica? O governo do Lula, não sei como vai ser o governo da nova presidente, mas assim, foi marcado por uma política internacional extremamente ideológica, né? Eu, pessoalmente, acho uma vergonha isso daí. Eu acho que a Itália tem todo o direito de estar protestando, né? Porque
A minha pergunta é, afinal de contas, qual o argumento, se não for um argumento ideológico? E a gente sabe que uma certa ala do nosso governo tem uma história próxima de, digamos, guerrilha e coisas assim. Ainda que seja claro que grande parte, naquele momento histórico, né, de quem estava na guerrilha, muita gente que estava na guerrilha contra a ditadura, se tivesse por acaso no poder, teria instituído no Brasil uma outra ditadura. Então, era uma briga de dois princípios não democráticos. Então, me parece um erro, mas um erro alimentado não por simples incompetência. Me parece que é um erro alimentado por um caráter ideológico. E tem uma coisa mais engraçada ainda, que é o receio de mandar o Battisti para ser maltratado nas prisões italianas. Exatamente. Como se as nossas prisões fossem um spa. Sim. Quer dizer, Fosse o quê? Um spa? É um spa. Quer dizer, eu acho que as condições de habitabilidade das nossas prisões estão muito aquém, imagino, não conheço, nunca fui preso na Itália nem aqui, mas eu imagino que, pelo que eu já vi, de presos que chegaram no nosso hospital, as condições são muito diferentes. Como assim presos que chegaram no hospital? Eles ficam doentes, às vezes por doenças adoecidas ou doenças induzidas por, digamos, trauma ou alguma coisa assim, né? Eles brigam. Então, eu acho que isso mostra que as condições de manutenção da integridade física de um preso na Itália talvez sejam, em média, melhores do que aquelas que a gente tem no Brasil. Tá certo. Bom, nós temos aqui uma outra informação, é que a Marinha Americana afastou um comandante de um porta-aviões que tinha o hábito de gravar vídeos estranhos no interior da embarcação. No comando do porta-aviões Enterprise, uma máquina de guerra com potencial para destruir até alguns países, o capitão Owen Honors não parece ter um perfeito equilíbrio mental. Honors, que aparece nestas imagens, não se limitava a gravar vídeos em que ele ou os demais tripulantes apareciam como personagens. Ele exibia as imagens no circuito interno de TV do navio. Nem todas as imagens podem ser exibidas em público. Um oficial que serviu sob o comando de Honors disse que ele convocava os tripulantes para posarem para os vídeos após o expediente de trabalho. Agora ele está sendo processado e pode ser expulso da Marinha. Imagina um sujeito desse, um cidadão desse, que tem o poder de fogo que ele tem na mão. Uma arma extremamente perigosa como é um porta-aviões. Trata-se de um velho tarado. Quer dizer, resumindo, um diagnóstico em poucas palavras, talvez, que tinha poder de exercer a sua tara através da hierarquia militar. E talvez ele fosse menos perigoso num prédio, sei lá, de classe C, no centro da cidade, fazendo suas maluquices. Agora, pôr uma bomba atômica na mão do cara no Enterprise desse. Me lembrou aquele filme do Stanley Kubrick, lembra dele, não? Doutor Fantástico? Sim. Lembra que é um maluco também? Aquele filme foi clássico. O gente era maluco e queria jogar bomba, destruir o mundo. Na época contra a antiga União Soviética. Pelo menos ele aí estava se divertindo com outro tipo de míssil, né? Do que propriamente ficar jogando bomba nos outros, né? A gente sabe que às vezes muito mais perigoso do que um país armado com armas nucleares é uma delas cair na mão de um louco. Uma pessoa só com uma bomba só. Sei. Pode ser mais perigoso do que um país que está preso em toda uma trama internacional diplomática e organizada, e um louco que resolve estourar uma bomba, né? Tem que saber o grau de autonomia que esses caras têm. Porque você imagina, um submarino nuclear ou um porta-aviões tem um poder de fogo que pode destruir uma nação inteira. Uma cidade, como foi dito agora há pouco. Isso aí. Bom, nós temos aqui outra informação, é que a polícia de Londres divulga agora imagens do ataque ao carro do Príncipe Charles durante o protesto de estudantes no mês passado. Veja agora também um resumo das notícias internacionais. As imagens gravadas por câmeras de segurança mostram o carro onde estavam o Príncipe Charles e sua mulher Camilla Parker sendo perseguido por estudantes que protestavam contra o aumento das taxas nas universidades. A polícia espera que as imagens ajudem a localizar os agressores. Um navio quebra-gelo segue para o extremo noroeste da Rússia, onde 3 navios estão bloqueados há vários dias. A queda da temperatura congelou o mar na região, impedindo a navegação de cargueiros e navios de passageiros que levam mais de 500 pessoas. Pela primeira vez, o navegador de internet Firefox superou o Internet Explorer como provedor de internet mais usado na Europa. Em dezembro, o navegador gratuito ficou com 38% do mercado europeu, contra 37% da Microsoft, que vem perdendo o mercado. E a seguir, os desafios do novo governo paulista na área da saúde. A busca por recursos para garantir um atendimento eficiente na rede pública.